Meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à quarta videoaula de biotecnologia. É bastante coisa, mas é muito interessante, não é? Bom, vamos dar uma recordada aqui, que nós vimos, eu acho que se eu não me engano, na segunda videoaula, nós vimos que parte do nosso DNA é feito de sequências de bases nitrogenadas repetidas, né? Essas sequências podem ser curtinhas, de 2 a 13 nucleotídeos, a gente chama de STR, né? Short Tandem Repeat, e podem ser sequências maiores, de 10 a 100, que são os VNTRs. Então, o que são isso? São sequências de DNA repetitivo específico de cada indivíduo. Lembrando que metade dessa sequência vem da mãe e metade da sequência do pai. Mas além do STR e do VNTR, vocês podem encontrar essa sigla aqui, SNP, que vem do inglês, né? Que é polimorfismo de nucleotídeo único. O que os cientistas encontraram? Eles observaram que os indivíduos, né, aqui representado pelo roxo, pelo azul e pelo amarelo, então esse aí é o DNA. Observe que o DNA está praticamente igual à sequência de bases nitrogenadas, exceto nesse local aqui. Um tem o adenina, o outro tem guanina e o outro tem timina. Vejam que o que é diferente no indivíduo do outro é apenas um nucleotídeo. Então, por isso que chama SNP, polimorfismo de nucleotídeo único. Então, correspondem às alterações em um único par de bases, naquele bar. Então, se tem A, ele vai estar ligado no T. Se é G, C. Se é T, A. Então, estima-se que há um nucleotídeo de polimorfismo único a cada 300 nucleotídeos. Ou seja, há pelo menos 10 milhões de SNPs no genoma humano. E isso é característico também de cada indivíduo. Geralmente, essas alterações no nucleotídeo são em regiões não codificantes, ou seja, regiões que não são genes. Não são genes. Pode acontecer de ter SNP no gene? Pode ter. Se tiver uma alteração de nucleotídeo, pode ter, por exemplo, uma alteração de aminoácido, que a gente viu lá as mutações, ok? Depois vocês olhem bonitinho essa figurinha aqui, que pode ter SNP no gene, que está em azul, ok? Pode ter SNP nas regiões que regulam o gene, mas o que é mais estudado são essas mudanças de nucleotídeo fora dos genes. Eles são chamados marcadores biológicos. Por quê? Qual que é a importância disso? Já há estudos mostrando que, dependendo da alteração do nucleotídeo, pode-se prever respostas dos indivíduos a substâncias, a drogas, a toxinas. Prevêem também susceptibilidade a fatores ambientais como toxina e risco de desenvolvimento a doenças. Auxiliam a traçar a herança de doenças genéticas e estudo de filogenia. O que é filogenia? Estudo da evolução ali dos grupamentos de parentesco entre os seres vivos. Olha só, né? Uma alteração de um nucleotídeo entre os indivíduos, como que é objeto de tantos estudos dentro da biotecnologia. Então, não confundam, né? O SNP, então, ó, homem 1, homem 2, homem 3, são mudanças de um nucleotídeo só, né, que ocorre dentro da cadeia. Já os STRs e os VNTRs, que são maiores, são sequências repetitivas, né, de bases nitrogenadas. Nesse caso, CTA, esse homem tem 5 repetições, o outro tem 6, o outro tem 7. Isso vai nos dando aí seres geneticamente únicos, né, individuais únicos. E agora, nós vamos para a terapia gênica. Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviu, vai ouvir falar agora. O que é essa terapia gênica? A terapia gênica é uma outra técnica dentro da biotecnologia que simplesmente é uma coisa muito doida, mas eu vou falar e é real. Imagina que eu tenho um gene defeituoso. Esse gene não está funcionando. O que a terapia gênica vai fazer? Vai criar um remédio e vai substituir o meu gene defeituoso
meu alelo defeituoso, meu gene defeituoso, pelo um gene normal funcional. Ana, isso mesmo. A terapia gênica, ela propõe que o gene que não funciona ou funciona mal seja trocado por um gene bom. Como que isso acontece, né? Então, ó, técnica que consiste em substituir o alelo, o gene, associado a uma doença pelo alelo normal. A grande maioria dos estudos hoje é de terapia gênica com vetores virais. O que é isso? Eles usam um vírus modificado, inativado, obviamente, não pode ser um vírus, né? Vivo, entre aspas. Esse vírus, ele é alterado geneticamente e ele pega o gene bom e os cientistas colocam dentro desse vírus. Então, o vírus vai ser o vetor. O vetor é o que carrega. Então, olha aqui, o gene que o paciente precisa é inserido dentro do vetor viral. E aí, então, os médicos aplicam esse vetor viral com o gene de interesse, pode ser endovenoso, pode ser muscular, depende da doença, e o vetor transporta o gene para dentro da célula, e aqui está o nosso DNA, e aí o vírus descarrega esse gene novo. Então, dentro do núcleo, o novo gene se integra ao DNA da célula. Doido, não? E uma notícia que saiu em 2020, né, no jornal da USP, cientistas buscam alternativas a vírus modificados para a terapia genética mais segura. Então, já está sendo estudado, apesar de não ser tão frequente, porque a maior parte da terapia gênica vem de vetor viral, né, com o uso de plasmídio. Então, modifica o plasmídio que a gente viu lá na primeira aula com a técnica do DNA recombinante, né? Coloca na seringa esse plasmídio de uma forma bem simples, né, gente? E aí, então, o plasmídio, que é o vetor, transporta para o DNA da nossa célula, para o núcleo da nossa célula, ok? Então, a terapia gênica, a mais comum, a mais estudada, é usando vírus. Mas hoje já tem estudos que utilizam outros meios que não os vírus. Ana, isso não é muito utópico? Aqui é uma explicação um pouquinho mais detalhada, ok? Então, ó, o cientista, ele escolhe um vírus, ok? Esse vírus, ele vai ser alterado para se tornar inofensivo. Um gene saudável, que a gente chama de gene terapêutico, é inserido no vírus. E aí, então, você pode aplicar diretamente no indivíduo, ok? Ou você pode aplicar na célula do indivíduo e depois a célula é inserida no corpo. Então, você tira a célula do indivíduo, injeta o gene saudável por meio do vírus, pega essas células e coloca no indivíduo. Pode ser de forma indireta também. Ana, isso já existe? Ou é algo estudado? Não, isso já existe. Eu trago para vocês aqui um medicamento chamado Zolgensma, que esse medicamento ele foi desenvolvido para combater uma doença chamada AMI, que é atrofia muscular espinhal. O que é isso? Né? O gene, esse aqui, ó, SMN1, ele produz uma proteína que mantém viva os neurônios motores. O que são os neurônios motores que a gente viu lá no sistema nervoso? Ele é responsável pelos movimentos, os voluntários e os involuntários. Então, esse gene produz essa proteína e essa proteína mantém vivo esses neurônios. Crianças que nascem com a AMI têm esse gene defeituoso. Então, não produz proteína, então o neurônio motor morre. A criança perde o movimento, para de respirar, tem uma sobrevida muito baixa, ok? Então, o que os cientistas fizeram? Isolaram o gene SMN1 saudável e colocaram num vírus. E, prazer, é o Zolgensma. Esse remédio, que foi aprovado pela Anvisa, pelo nosso órgão regulador,
né? Foi aprovado em 2020 e ele é considerado o remédio mais caro do mundo. Existem muitas teorias, né? Por que seria tão caro, né? É o procedimento mesmo caro, né? Toda a biotecnologia que existe é caro ou isso aí é a empresa que quer ganhar em cima? Bom, enfim, isso é outra coisa para a gente discutir, ok? Eu até acompanho um caso que chama Cúria Chiara, quem tiver interesse. É uma menininha que tem AME e ano passado recebeu esse medicamento, ela conseguiu, né? A gente que eu falo que eu também contribuí, mas no Brasil inteiro foi feita uma campanha para arrecadar fundos para a criança tomar esse remédio, ok? Então, o Zolgensma, ele é fruto de terapia gênica, né? É um remédio que é um vírus modificado que tem o gene saudável. Então, a criança recebe por via endovenosa e esse vírus ele é capaz, então, de inserir nas células dessa criança o gene saudável. Esse daqui, que é o Glibera ele é considerado o primeiro medicamento capaz de substituir um gene defeituoso por outro saudável. Ele, então, tenta combater uma doença chamada LPLD, uma doença genética rara, caracterizada por um defeito no gene que determina a produção da lipase, responsável pela digestão da gordura. Então, esses indivíduos não têm a lipase, ok? Ou seja, não digerem gordura. E aqui está todo o esqueminha de como é feito a aplicação, o desenvolvimento desse medicamento. Então, vejam, 2 medicamentos aí, frutos de terapia gênica, que, apesar do alto custo, já estão disponíveis para aí o uso. Aqui eu trago uma notícia de 2017, que os Estados Unidos autorizaram pela primeira vez, né, o uso de terapia gênica para tratamento de câncer, né? Então, isso é extremamente importante. Esse caso, achei que não estava gravando. Esse caso é um pouco mais diferente. O que eles fazem? Eles retiram as células T do paciente. Células T, a gente viu lá em sistema imunológico, são células de defesa. Reprogramam essas células T, que são células de defesa, e os cientistas preparam essa célula T, ou seja, modificam os genes dela para combater o câncer. Então, eles retiram a célula de defesa, modifica e injeta de novo no paciente. Ou seja, as células, até aqui, né, no artigo, fala que as células são treinadas para combater o câncer. Ana, e a tal das vacinas gênicas? Mesma coisa que terapia gênica? Não, gente, não, né? São propósitos diferentes, né? As vacinas servem para a gente ter uma resposta imune do nosso sistema de defesa para combater determinado patógeno, né? Seja um vírus, seja uma bactéria, ok? Vacinas gênicas, vacinas de DNA, que são chamadas vacinas de RNA, é quando a vacina ela só vai levar a sequência, uma determinada sequência de DNA ou de RNA do vírus, da bactéria, para dentro do nosso organismo. Como assim? A gente já falou disso em sistema imune, mas vamos recordar. Então, nós temos o material genético do patógeno, né, do agente infeccioso, ou seja, o vírus ou a bactéria. Então, vou pegar um vetor, não necessariamente sempre vai ser um vetor, que aqui no caso é um plasmídio. O que é o plasmídio? É o DNA circular da bactéria, que a gente já falou lá na primeira videoaula. Eu vou pegar e inserir. Então, eu vou fazer vacinas de DNA, ou seja, só vai ter o plasmídio com aquele material genético de interesse, ok? Essas vacinas são as vacinas mais, vamos dizer assim, atuais que existem, e até 2020 ela só estava em fases de estudo,
para doenças como tuberculose, febre amarela, hepatite B e meningite bacteriana. Só algo importante. O que essa vacina gênica difere das outras? As vacinas geralmente são do próprio patógeno morto, enfraquecido, né? Então você pega tipo o vírus e deixa ele grogue e aí você injeta na pessoa. Aqui não. Aqui você não vai injetar o vírus. Você vai pegar uma parte do material genético do vírus e inserir só esse material genético, tá? Por isso que são chamadas de vacinas gênicas, ok? Então, até 2020, essas vacinas gênicas só estavam em fases de estudo, até que chegou a pandemia. E, né, para tudo tem um ponto positivo. Com a pandemia, foi produzida a primeira vacina gênica a ser distribuída em larga escala. Até então, só existiam testes, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, né? A vacina que tem a mais alta eficácia dentre as que estão no mercado, pelo menos do meu conhecimento até hoje. O que eles fizeram na Pfizer? Pegaram o vírus, o Covid, né? O coronavírus, eles viram que a principal proteína é a proteína S, que é a proteína spike. Proteína vem do RNA e o coronavírus é um vírus de RNA. Então, de uma forma muito simples, eles pegaram o RNA do coronavírus e descobriram que parte do RNA produz a proteína spike, que fica na membrana ali do vírus. E eles fizeram essa tal da vacina do RNA. Eles pegaram essa parte, colocaram numa camada lipídica para estabilizar, né, o RNA, para ele não ser perdido quando adentra a nossa célula. Então, essa camada lipídica se funde nas nossas células, libera no nosso citoplasma e a gente começa a produzir proteína do vírus, como se a gente tivesse com a infecção. E aí nossas células começam a produzir anticorpos contra isso, deixando a gente assim espera, imune à doença, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte e a gente volta falando aí de muita coisa interessante, como a clonagem e os transgênicos. Até lá!